A partir de agora, sua Rádio Missões e PCB apresenta o programa Graça Irresistível. Graça Irresistível, graça. A apresentação, Reverendo Márcio Chaveiro. Graça e paz, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao programa Graça Irresistível. Mais uma terça, pela graça de Deus, onde nós podemos realizar esse programa. E eu fico muito feliz aí com a sua participação e quero pedir que você deixe o seu comentário, a sua participação aí, para que eu possa comentar aqui durante o programa. O Salmo 92, verso 1 e 2 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Nós temos que concordar com o que o salmista diz, que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome dele, reconhecer a sua soberania, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, anunciar de manhã a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, como disse Jeremias, e também durante as noites a sua fidelidade, ou seja, de manhã e à noite, anunciar, falar, pensar sobre as misericórdias do Senhor e também sobre as suas fidelidades. Fidelidade dele à sua própria palavra, fidelidade à sua aliança que fez conosco por meio de Cristo. E nós temos a certeza de que ele cumprirá todas as promessas redentoras em nosso favor, não porque merecemos, mas por causa de Cristo Jesus. Ele que é o nosso Redentor, é ele que é o justo que nos justificou perante o Pai, e por isso nós temos paz com o Senhor, como Paulo diz em Romanos capítulo 5. Hoje, na nossa programação, teremos um quadro novo, que será o Reverendo Responde. É isso mesmo. Eu tinha um podcast que eu fiz por mais de um ano com alguns irmãos, foi um período muito bom, e nesse podcast teológico, e eu acho que na época em que eu fiz o podcast teológico, pelo menos de acordo com as minhas pesquisas e de outros irmãos que eu pedi que pesquisassem, foi o primeiro podcast teológico na época, não havia outros. Geralmente os podcasts eram relacionados a esporte, política e coisas semelhantes, mas não havia nenhum podcast teológico. Hoje agora já é comum, há vários podcasts teológicos, mas na época era só o nosso, pelo menos que a gente tenha pesquisado, e não encontramos nenhum que até que pudesse servir de referência, era algo novo, mas devido às circunstâncias não foi possível manter aquele programa, que foi muito bom, foi uma bênção, e de vez em quando eu faço um podcast, sim, nas redes sociais, aí muitas pessoas participam, onde eu bato papo. Por exemplo, esse ano mesmo eu fiz um podcast com o Vitor Quevedo, o cantor Vitor Quevedo, e eu sempre coloco aqui músicas dele, músicas ao som da viola caipira, o Vitor Quevedo, que se tornou um amigo, uma pessoa muito querida. E nesse podcast que eu realizava, tinha lá o quadro que foi até criado, a ideia foi do diácono Adão, aqui da minha igreja, que me ajudava muito, ele e a Juliana, a Dayana, o Leandro Freitas, eram aqueles que mais me ajudavam ali no podcast. E o Adão teve essa ideia do Reverendo Responde, e eu achei boa a ideia, e aí ele levava as perguntas e eu procurava responder durante o podcast. Agora eu vou trazer esse quadro para o programa Graça Irresistível, e então nós teremos um momento em que eu vou responder uma pergunta que foi feita por um membro da minha igreja já tem um tempo, e eu estava aguardando o momento adequado para colocar esse quadro. A pergunta é se tem culto evangelístico. Será que tem culto evangelístico? É uma pergunta que eu vou procurar responder com a palavra de Deus. Sei que é um assunto polêmico, há muitos pensamentos divergentes dentro da nossa igreja, mas eu vou procurar responder com a Escritura. A nossa igreja presbiteriana conservadora do Brasil é uma igreja rigorosamente ortodoxa, como está na introdução da nossa Constituição e Ordem,
e ela tem como única regra de fé e prática as Escrituras. Sendo assim, nós vamos ver o que a Escritura fala, e não o que eu penso, ou o que você acha, ou o que o outro acha, mas o que a Escritura diz sobre isso, correto? Então eu espero que você continue aí participando. Também na nossa programação deste dia, vai ter o quadro lá da história do hino, que eu coloco às vezes aí, que é na verdade dentro do canal do Vitor Quevedo. Você pode entrar lá no canal no YouTube do Vitor Quevedo, tem muitos momentos em que ele conta a história de hinos, e aí depois ele toca e canta. E hoje eu vou falar, aliás, eu não vou falar, ele vai falar, eu vou colocar aqui ele falando sobre as muitas bênçãos, aquele hino de número 63 do nosso Inário Novo Cântico, as muitas bênçãos. Ele vai contar a história da composição desse hino e depois vai cantar. Então, muito, muito edificante esse hino tão conhecido que diz: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós já cantamos tanto esse hino tão belo, tão edificante. Os nossos hinos são maravilhosos, e ele vai contar um pouco sobre a história dele. E aí nós também teremos na programação as músicas que vão nos edificar, e uma exposição que farei de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, com o tema A Alegria nas Provações. Será que é possível a gente ter alegria quando somos provados? Então, Tiago fala isso. E o que a gente pode entender, né? Tiago é inspirado. E o que o Espírito Santo, por meio de Tiago, nos ensina sobre a alegria nas provações? Então, fique ligado, não deixe de acompanhar a programação, não saia daí, mande o seu recado e no momento oportuno eu vou mencionar. Então, conto com você aí na sua participação. Continue ligado na Rádio Missões, no programa Graça Irresistível.
quiser chamar, nos céus com serafins irei morar, e então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. É isso aí, meus irmãos, nós estamos aí com muitas participações, graças a Deus. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão aí participando da programação, enviando aí as suas considerações, os comentários. E eu quero mandar um abraço ao reverendo Fred, que agora há pouco estava conduzindo o programa. Deus abençoe grandemente, reverendo Fred, o seu ministério, a sua vida, a sua família. Que Deus continue sustentando esse trabalho tão importante aí que tem desempenhado. No mês de agosto estará aqui conosco no Jardim Caeira. Será um imenso prazer receber o reverendo Fred como superintendente do departamento missionário. Deus abençoe grandemente. Também quero mandar um abraço para nossa irmã Lázara Dias, está participando do programa sempre firme aí, dando audiência ao programa Graça Irresistível, também ao Gersão, o esposo da Lázara, ambos da minha igreja, presbítero Gerson Dias, que Deus abençoe grandemente. E ele tem pedido para mim uma música, e acabou, Gerson, que eu não baixei essa música aqui, porque eu só vi agora a sua mensagem, mas eu estou em dívida com você, pode ficar tranquilo, é uma música do Vitor Quevedo, mas eu em breve vou anotar aqui para não esquecer. Um grande abraço, Gerson, obrigado aí por participar do programa. Também nosso irmão William, lá da Paraíba, da IPB na Paraíba. Deus abençoe, meu irmão, obrigado aí pela sua participação, é sempre um prazer imenso ter você aqui na programação. Eles constantemente têm contato comigo, eu fico muito feliz aí pela vida do irmão, que Deus continue abençoando você e toda a igreja aí na Paraíba. Também a nossa irmã Beth, do Jardim Nova Itália, tem participado sempre. Muito obrigado, Beth, pelo apoio. Um abraço para você e toda a família aí. Que Deus continue sustentando você. Também nossa irmã Cissa está participando. Obrigado, Cissa, pela sua participação, membro aqui do Jardim Caeira. Muito obrigado, Cissa. Um abraço para você, para a dona Cida. Também a nossa irmã Cecília, também aqui do Jardim Caeira, participando. Um abraço, minha querida irmã, que Deus continue te sustentando, te abençoando. O seu Ivan aí também, um grande abraço para vocês. Também quero mandar um abraço aí para nosso irmão reverendo Reginaldo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que continue abençoando o seu ministério aí na igreja de Iraí de Minas. Que Deus continue te sustentando nesse trabalho, derramando graça sobre a sua vida. Pastor Reginaldo, grande amigo, companheiro aí no ministério. Também um abraço para nossa irmã Andréia, aqui do Jardim Caeira. Deus abençoe grandemente. Obrigado, minha querida irmã, por participar da programação. Deus abençoe grandemente. Há muitas participações, graças a Deus, Fico feliz por isso. Durante o programa a gente vai anunciando, mais algumas aqui que eu quero mencionar. Nossa irmã Vivian, também Pisori, está participando. Ela é do Jardim Nova Itália, aqui em Limeira. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí por sua participação. Eu fico muito feliz aí você estar participando. Também o reverendo Marcão, meu amigo, irmão em Cristo,
parceiro no ministério. Muito obrigado, reverendo Marcos, por participar juntamente com a família. Um abraço para a Fernanda. As crianças já são tão mais crianças, né? Faz tempo que não vejo, mas já estão todos já grandes, né? Deus abençoe grandemente toda a família, o seu ministério em Presidente Prudente, o programa que tem desenvolvido também na Rádio Missões. Deus continue te sustentando aí. Muito obrigado. Nossa irmã Valdima, lá da IPB de Mossoró, sempre participando do Rádio Missões, das programações e do programa Graça Irresistível. Muito obrigado por sua participação. Também o nosso irmão presbítero Paulo, da IPC de Pinhais. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado aí por participar da programação. Um grande abraço para você e para a família. Um abraço para toda a igreja. Deus continue aí abençoando e toda a igreja e toda a sua família. Também, por último aqui, eu quero considerar aqui, mandar um abraço à nossa irmã Silvana, da Igreja Conservadora de Vila Santa Catarina. Reverendo Vinícius, é o pastor, meu irmão e amigo lá no seminário, professor, um excelente professor e com certeza um excelente pastor. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado aí pela sua participação e Deus continue te abençoando. Também está participando aqui o Adão. O Adão está na escuta. Obrigado, Adão, pela sua participação. Obrigado aí, sempre apoiando o programa Graça Irresistível. Mesmo ali trabalhando, ele está ali apoiando. Deus abençoe grandemente. O Adão tem uma pergunta para mim. Adão, hoje não vou responder a sua pergunta, mas eu vou responder no outro programa, tá bom? Tem uma anterior à sua, mas a sua pergunta é muito boa. Eu vou responder no próximo programa. Hoje nós teremos, como eu já disse, o quadro Reverendo Responde. E aí eu vou falar sobre, será que tem culto evangelístico? Hein? Fica ligado aí, não sai daí para você participar e ouvir a exposição sobre esse assunto tão polêmico, né? Pode causar sérias dúvidas aí, mas espero que ao final você possa ser esclarecido quanto a esta questão. Então continue ligado, nós vamos ter um quadro que de vez em quando eu coloco na programação, que é a história dos hinos, contado pelo cantor Vitor Quevedo, e em seguida ele vai cantar e tocar o hino Conta as Bênçãos, esse hino tão conhecido por nós e muito nos edifica. Então não saia daí, continue ligado na nossa programação e ouça aí a história contada por Vitor Quevedo. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história que culminou na composição do hino Conta as Bênçãos, ou As Muitas Bênçãos. Escrito por Johnson Ottman Jr., que nasceu no ano de 1856 em Medford, Nova Jersey, Estados Unidos. Johnson herdou de seu pai o amor pelo hinário, e a história nos conta que ele ficava de pé em cima do banco da igreja e ao lado do pai, para acompanhá-lo no louvor. Este exemplo de vida nos traz a importância dos pais na condução e crescimento da vida espiritual de seus filhos, sendo grandes exemplos de fé. Johnson é autor de mais de 200 hinos. Conta as Bênçãos certamente é o mais famoso e nos traz a importância de recordarmos, diante das dificuldades da vida, as promessas de Deus relativas à gloriosa e incomparável vida eterna. Nos traz à memória o fato de que lá não haverá mais choro ou dor, mas a verdadeira alegria na presença pessoal de Jesus. Este belíssimo hino nos traz à memória o texto bíblico do Salmo 40, em seu versículo 5, que diz: Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. A gratidão certamente é um maravilhoso antídoto contra os desalentos que a vida nos traz. Lembrar que em Cristo somos eternamente abençoados com as bênçãos espirituais nos traz ânimo para viver
até os dias mais delicados. Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dias de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos dias quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, nunca desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Muito bom poder cantar e conhecer a história dos hinos tradicionais. Graça Irresistível. É isso aí, muito bom poder cantar e entender o contexto de cada hino, quem escreveu, como e por que escreveu, como o Vitor Quevedo explicou. Então eu acho muito edificante e creio que você também deve sentir a mesma edificação. Isso nos ajuda bastante, não é? Eu quero mandar um abraço aqui para a Elivane. Elivane, muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Ela pede oração aí por um amigo que está fechando um contrato de prestação de serviço, também pela sua tia Helena. Que Deus abençoe e os irmãos estejam orando aí em favor desses dois pedidos. Um abraço, Elivane. Também um abraço nossa irmã Erci. Obrigado, Erci, por participar da programação Graça Irresistível. A Josiane, aqui do Jardim Caeira. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado aí pela sua participação. E eu quero mandar também um abraço a Sandra Massa e Misael Massa, da 7ª Igreja de São Paulo, sempre participando, sempre apoiando Rádio Missões e o programa Graça Irresistível. Um grande abraço, meus queridos irmãos, e um abraço a toda a 7ª Igreja aí, uma querida igreja. Há pouco tempo tive o prazer de estar com os irmãos.
Um abraço ao meu amigo e parceiro também de ministério, reverendo Rony Pascotto, está lá em Caldas Novas, né? A igreja em Caldas Novas, uma igreja amada, está lá pastoreando. Um grande abraço, reverendo Rony, obrigado aí pela sua participação, também um abraço para a Leia, para as crianças. Deus continue abençoando a sua família, abençoando o seu ministério aí, que Deus te use cada vez mais para a glória dele. Um abraço também a nossa irmã Tia Nilde, que lá da Terceira Igreja de São Paulo, que está participando. Que Deus abençoe. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Também o meu amigo, irmão Eli, reverendo Eli Donizete, formamos juntos e ele sempre está me auxiliando em umas questões, uns projetos aí. É uma pessoa muito boa e um fiel pregador da palavra. Deus abençoe, reverendo Eli, toda a sua esposa, o ministério. Que Deus continue aí abençoando o seu trabalho em Antonina. Muito obrigado aí por tudo. Que Deus continue te sustentando. Ele também que tem um programa aqui na Rádio Missões. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado aí por suas participações, dentro do possível, outras participações que ocorrerem, eu vou comentando aqui. Mas nós vamos ouvir mais uma música, Nome Precioso, e depois, na verdade, 2 músicas. E após essas 2 músicas, terá o momento Reverendo Responde, onde eu vou falar sobre se há culto evangelístico ou não. Então fique ligado aí, não saia daí, tá bom? Não deixe de participar da nossa programação. Continue ali ligado. Esperança no porvir.
se acende uma luz pra se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz pra se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Eu quero ser tua voz. Não se acende uma luz pra se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Ouça agora o Reverendo Responde. Existe culto evangelístico? A pergunta foi feita por um membro da minha igreja e a resposta a essa questão pode ser rapidamente, de forma precipitada, respondida por alguns irmãos conservadores com um sonoro sim. Eu aprendi no início da minha caminhada cristã que existe o culto evangelístico, o culto do amigo, o culto do bebê e assim por diante. Todavia, será que é isto mesmo? O que a Escritura nos ensina sobre o culto? Na introdução da Constituição e Ordem de nossa igreja, temos a firme declaração que a nossa igreja é rigorosamente ortodoxa, que a Escritura é formada pelo Antigo e Novo Testamento, sendo a nossa única regra de fé e prática. E os símbolos de fé
são expressos pela Confissão de Fé de Westminster. Nossos símbolos de fé é a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos, breve e maior. E, portanto, nós temos que olhar para a Escritura e olhar o que a Confissão de Fé com os catecismos falam sobre esse tema e sobre o que, baseado na Escritura, o que realmente é o culto. Eu vou apenas usar aqui um pouco da Confissão de Fé de Westminster devido ao tempo. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, que tem o tema da Sagrada Escritura, na seção 10, diz: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando na Escritura. Com estas bases bem firmadas, a resposta a essa pergunta deve ser dada por meio da Escritura e não fundamentado em práticas, costumes e achismos que possamos ter. Ser uma igreja reformada, como nós queremos e professamos ser, é sempre reformando a sua teologia, sempre voltando à Escritura para corrigir nossas possíveis falhas. Faço perguntas retóricas aqui para você pensar. O culto evangelístico, o culto do bebê, culto do amigo e qualquer outro culto com nome assim e semelhante, tem algum fundamento bíblico? Quais são os textos? Se tem fundamento bíblico, talvez você tenha dito, tem sim, tem. Então a pergunta é, quais são os textos que ensinam isto? Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque não tem. Porque não tem culto evangelístico na Bíblia, não tem culto com outras direções a não ser para o próprio Deus. O culto é prestado pelo povo da aliança para o Senhor da aliança. O assunto, de fato, é muito abrangente, eu sei disso, e não é possível aqui desenvolver com muita profundidade e propriedade devido ao tempo. Mas eu quero aqui abordar alguns aspectos que julgo serem mais importantes para tentar esclarecer essa pergunta. A primeira coisa, eu vou tentar responder perguntando, que é o que é o culto conforme a Escritura? Novamente, eu quero citar a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que fala justamente sobre o culto. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. O que nós aprendemos destas afirmações fundamentadas nas Escrituras? Deus é o centro da adoração e, portanto, não pode ser o amigo, o visitante ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo, infelizmente, não pode ser o bebê. O culto é um serviço prestado a Deus pelos seus filhos, é uma reunião da família da aliança. A igreja é uma família, a família de Deus, como Paulo diz em Efésios 2:19. O modo aceitável de Deus ser adorado é como está determinado por sua palavra, que revela a sua vontade. Não podemos adorar a Deus segundo imaginações, invenções dos homens, sugestões de Satanás ou representações idólatras. Não podemos criar mecanismos, invenções no culto que a Bíblia não autoriza ou direcionar o culto para quem não deve ser adorado ou que não deve ser o centro. Eu sei que qualquer pessoa vai dizer, mas pastor, o amigo não é adorado nesse culto, ou o bebê, ou visitante. Eu sei disso, mas quando você organiza a estrutura de um culto para uma pessoa, seja quem quer que seja, você a coloca como centro do culto.
Você coloca ela como a pessoa mais importante do culto. E isso é idolatria, isso é pecado, isso é direcionar para a pessoa errada aquilo que é somente para Deus. O culto é somente para o Senhor. Não podemos mudar esse propósito, porque é o que a Escritura estabelece. O que é culto? É a reunião do povo da aliança, dos filhos de Deus, salvos pela graça, com a finalidade de tributar, louvar, exaltar e glorificar o Senhor, conforme as orientações de sua palavra. O culto é serviço que prestamos a Deus através do exercício dos nossos dons dados por Ele, para a glória dEle, e conforme Ele próprio ordenou, prestando esse culto conforme as suas prescrições. Agora, os ímpios não prestam culto a Deus. Temos que entender isso. Não tem um só texto que os ímpios adoram o Senhor verdadeiramente. Existem homens que foram chamados religiosos e piedosos, mas que eles tiveram que ouvir a pregação do Evangelho e serem transformados e convertidos, e aí sim, inseridos na palavra de Deus, inseridos no povo da aliança, pertencendo agora a esta família de Deus. Existem passagens em que os ímpios são alcançados pela graça e aí, portanto, agora sim, fazem parte desse povo e junto com o povo de Deus eles adoram porque também fazem parte dele. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que nós, gentios, não fazíamos parte do povo de Deus, mas agora que foi derrubada a parede de separação por meio de Cristo, nós podemos e fazemos parte desse povo, somos concidadãos dos santos, família de Deus, e ele vai trabalhando e mostrando a amplitude disso. Mas nós não éramos, nós não pertencíamos, nós não prestávamos culto a Deus, mas Ele, por causa do seu grande amor, nos salvou quando estávamos mortos em delitos e pecados, nos dando vida, e agora sim nós pertencemos a esse povo incontável, espalhado pela face da terra, e que no final, na consumação, João diz que será um povo incontável de todos os povos, tribos e nações, esse povo alcançado pela graça. Qual é o objetivo do culto? O objetivo do culto é glorificar a Deus. O adorado é o Deus triuno e, portanto, todas as partes da adoração é para Ele, não para o homem. O privilégio é nosso de fazer parte do povo da aliança e adorar o Deus da aliança. Não é privilégio dele, do Senhor, nos receber em sua presença. Se não é privilégio para Deus nos receber, nós que somos crentes, seria para ele privilégio receber algum ímpio na sua presença? Primeiro, que nenhum ímpio entra na presença de Deus em adoração. Como assim, pastor? Como que um ímpio não pode entrar na presença de Deus? Olha, para entrar na presença de Deus, que é no Santo dos Santos, é necessário ser justificado por meio de Cristo. É pelo mérito de Cristo que entramos na presença do Senhor. O ímpio é justificado por Cristo? O ímpio, pergunto para você, foi regenerado pelo Espírito? O ímpio foi perdoado por Deus Pai pela obra redentora de Cristo? O ímpio entra na presença do Pai pelo novo e vivo caminho? O ímpio foi adotado e faz parte do povo de Deus, da família de Deus? Se o ímpio desfruta de todas estas bênçãos, não é mais ímpio, é crente. Então ele está prestando culto a Deus como crente. A adoração só pode ser prestada pelos salvos por Cristo. Deus não aceita a adoração de ímpios. O objetivo do culto, como vários salmos expressam, é render graças ao Senhor, tributar louvores ao Senhor, celebrar com júbilo, cantar as maravilhas do Senhor. O alvo da adoração, prestado pelo povo da aliança, basicamente, preste bem atenção, se resume em duas coisas importantes, mais importantes. Primeiro, falar quem Deus é. No culto nós falamos quem Deus é. E quem Ele é? Onipotente, misericordioso, onisciente, criador, provedor do seu povo, libertador, imutável em seu ser, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Altíssimo. Nós falamos quem Ele é. E outro aspecto fundamental, nós falamos de suas obras, falamos da criação, nós falamos da redenção, e nós esperamos e ansiamos pela consumação. É isso que nós fazemos no culto.
Quando nós cultuamos a Deus, nós estamos esperando e demonstrando a nossa certeza de que Deus vai consumar sua vitória em favor de nós por causa de Cristo. O ímpio pode fazer isso, meu irmão? Pode. O ímpio tem esse entendimento? O ímpio teme a Deus? O ímpio se rendeu a Cristo? O ímpio espera novos céus e nova terra, onde habita a justiça? O ímpio espera a volta de Cristo ansiosamente? O ímpio ama a palavra de Deus? É lógico que não. E como que ele pode prestar culto a Deus? Não há outro meio a não ser por meio de Cristo. João disse: se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, pelos nossos. É o Cristo que torna o Pai favorável a nós. Sem Ele não há como prestar culto ao Pai. Não há como prestar culto ao Deus triuno. Considerações finais que eu faço é o seguinte: você deve estar se perguntando, então como alcançar o ímpio se não tem culto evangelístico? A maneira de alcançar o ímpio é você pregando o evangelho na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola, na universidade, no ponto de ônibus, no Uber e onde quer que você vá, fazendo discípulos, como Jesus ordenou em Mateus 28, verso 18 a 20. Não há outro meio. O culto é para Deus, não é para o ímpio, não é para o bebê, não é para o amigo. No culto prestado pelo povo da aliança, o ímpio pode converter? Durante o culto que o povo de Deus está prestando, tem lá o ímpio visitando a igreja e ele pode converter? Sem dúvida que pode. Não existe parte da Escritura que seja menos inspirada. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3, 16, 17. Sendo assim, qualquer leitura da palavra, na liturgia, na pregação ou cantada nos cânticos, pode regenerar, pode converter qualquer pecador. Ele está lá presente, ele não está prestando culto a Deus lá, porque quem presta culto são os crentes, mas ele está lá junto, está visitando a igreja, ele ouve a pregação, ele ouve a leitura da palavra na liturgia, ele ouve a Bíblia cantada. E aí Deus pode, o Espírito Santo pode usar qualquer desses momentos, principalmente a pregação da palavra, para converter aquela pessoa. Sendo ela convertida, ela agora vai prestar culto a Deus, porque ela vai fazer parte do povo. Então, se nós cremos na palavra, nós cremos no poder do Espírito, no poder da própria Escritura, que é a espada do Espírito, e pode converter qualquer pessoa. Você não precisa fazer um culto, uma pregação, olha, vamos colocar músicas evangelísticas, vamos colocar pregação evangelística, porque se falar de João 3,16, aí sim, vai converter. Mas se falar de cronologia, se falar de genealogia, se falar de qualquer coisa fora disso, olha, não tem como converter, mas tem que ser pregações, textos específicos para converter. Então existem textos específicos para converter o pecador e textos que não servem para nada, a não ser para o povo de Deus, é isso? Lógico que não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e toda ela pode ser usada para converter. Eu conheço uma pessoa que foi alcançada pela graça ouvindo uma pregação sobre genealogia. Genealogia, a maioria dos crentes até pulam as páginas, porque acha que não tem valor algum. E tem, lógico, como toda a Escritura. E Deus converteu. Qualquer parte da Escritura pode converter o pecador, depende exclusivamente da ação soberana do Senhor e não dos apelos do culto, da música certa, do ambiente certo criado por nós, dos argumentos certos, da música de fundo para arrepiar o ímpio, para emocionar ele. Não é preciso tirar o púlpito e sentar lá como coach, como alguns querem fazer. Não é a linguagem, não é usando filme, música do Lulu Santos para converter alguém, como alguns pregadores têm feito. Nada disso, é só pregar a palavra, só abrir a jaula e deixar o leão fazer o que tem que fazer. A palavra é o leão. Prega a palavra, queira ouvir ou não. É culto prestado a Deus, e no culto, tendo visitantes, podem eles ouvir e serem convertidos através da pregação da palavra. Mas o culto não é focado no ímpio, e nem mesmo em nós, é em Deus. Concluo dizendo enfaticamente: não existe culto evangelístico. Existe culto
e somente culto prestado pelos crentes ao Deus triuno que os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. A Ele toda a glória, hoje e sempre. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim, 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 bem mais de ti, menos de mim, bem mais de ti e menos de mim, bem mais de ti, menos de mim, bem mais de ti, yeah. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Agora você também pode participar da nossa programação através das nossas redes sociais. Mande sua mensagem via Facebook ou Instagram, @missões_IPCB. Isso aí, meus irmãos, muito obrigado. Já estamos caminhando para o fim. Infelizmente, devido ao tempo, não será possível fazer a exposição de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, sobre a alegria em meio às provações. Mas na próxima programação eu vou fazer essa exposição, porque eu coloquei o quadro do Vitor Quevedo e também do Reverendo Responde, e aí acabou que o tempo não foi suficiente. Isso faz parte
conduzir um programa ao vivo, então me perdoe, mas eu espero que a minha resposta, ainda que rápida por conta de várias coisas que envolvem esta pergunta sobre o culto evangelístico, tenha esclarecido você. E até para aproveitar os últimos minutos aí, a irmã Silvana, lá da Vila Santa Catarina, perguntou se o culto de ações de graças seria correto. E eu creio que sim, porque um culto de ações de graças é um culto a Deus em gratidão por algo específico. E nós encontramos salmos falando de render graças ao Senhor, e os salmos eram cantados em adoração a Deus. Então, de forma bem resumida, eu vejo que não há nenhum problema. O que eu combati foi a ideia de focar em pessoas e focar em culto evangelístico e não entender que culto é culto e pronto. É o povo de Deus reunido para adorar, e é o que nós faremos perfeitamente na Nova Jerusalém. Mas deixa para as próximas programações. Um grande abraço, Reverendo Cleiton, da Primeira Igreja de São Paulo, também tem programa aqui na Rádio Missões. Um grande abraço, meu irmão. Deus continue te abençoando grandemente aí no seu ministério, sua família. Tia Isaide, um abraço, Tia Isaide, mãe do Reverendo Cleiton, que ela pode chamar ele de Cleitinho. Um abraço, Tia Isaide, ela me chama de Marcinho. Um abraço, Tia Isaide, Deus abençoe. Ela que é da Terceira Igreja de São Paulo, também a Damares, da Terceira de São Paulo, participando. Obrigado, Damares, pela sua participação. Um abraço, João Ulisses, e Deus abençoe grandemente. A Viviele Pisoli também participando aí da Igreja do Jardim Nova Itália. Muito obrigado, Viviele Pisoli, toda a fábrica aí que está ouvindo a programação. Deus abençoe grandemente. O Alvá também na escuta. Deus abençoe o Alvá aqui do Jardim Caeira. Deus abençoando grandemente a sua vida. E a nossa irmã Dona Áurea, o seu Isaac, creio que estão ouvindo aí, sempre estão ligados na programação. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Então são esses os agradecimentos aos irmãos. Eu quero agradecer a todos. Se porventura alguém não foi mencionado, me perdoe, não foi por intenção. Eu quero orar e depois da oração nós terminaremos a programação com a música, e aí terá o encerramento da última vinheta do programa Graça Irresistível, e eu agradeço muito a sua participação. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia sobre a nossa vida e por permitir mais uma vez que esse programa seja realizado, por sustentar aí a Rádio Missões, que o Senhor continue a abençoar e usar todos os programas desta rádio, a fim de que teu nome seja exaltado. Abençoe o Reverendo Fred e juntamente com toda a diretoria do Departamento Missionário que tem conduzido esse projeto. E a todos os irmãos que participaram da programação, que Deus continue abençoando, fortalecendo e nos esclarecendo por meio da sua palavra. Que o Senhor seja honrado e exaltado através das nossas vidas e da Rádio Missões. Deus abençoe, que o Senhor nos abençoe grandemente, nos sustente e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E até a próxima, se Deus nos permitir. Um grande abraço, muito obrigado. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar,
sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. A Rádio Missões e PCB apresentou o programa Graça Irresistível, Graça. Graça Irresistível. A apresentação: Reverendo Márcio Chaveiro.